aos judeus. Mas, como falamos na semana passada, é interessante que eles estavam no templo e Jesus estava ali pregando, ensinando, e no capítulo 23 nós vamos ver isso, né? Quando Jesus fala dos escribas, dos fariseus, e ele está ali, naquele local, naquele lugar, no templo, pregando. E quando ele sai, então os discípulos, ó Senhor, o templo, que construções, que pedras, né? Que edificações, que coisa magnífica. Estavam ali deslumbrados com a construção. E Jesus diz, olha, vede, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E isso vai se cumprir no ano 70, como temos falado, né? Do versículo 3, então, até o versículo 8, vamos ler esse trecho, do verso 3 ao verso 8. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram deles os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal, perdão, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Até aqui. Ele vai seguir o seu sermão, mas nós vamos ficar hoje apenas com esse texto do verso 3 até o verso 8. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. É verdade que não sabemos dela todas as coisas e nem queremos cogitar a ideia de que um dia poderemos saber todas as coisas que estão escritas aqui, que todas as profecias, todas as verdades envolvidas, ainda que queiramos, mas sabemos a nossa limitação e somente pela tua misericórdia e graça que o Senhor vai nos revelando mediante a orientação do teu Santo Espírito a nós. Mas agradecemos a Deus por percebermos que o Senhor tem dado a nós revelações para orientar-nos, ó Pai, com relação ao futuro, com relação às coisas que haverão de acontecer e que nos dão a esperança, a viva esperança de que um dia o Senhor Jesus haverá de voltar e estaremos efetivamente gozando das bênçãos eternas. Muito obrigado, ó Pai, nós pedimos a Tua graça e a Tua direção e fazemos isso em Cristo Jesus. Amém, Senhor. A primeira coisa que nós já falamos na semana passada, mas é algo que precisa ser colocado de forma muito clara, a primeira coisa é para quem Jesus está falando. Há dois tipos de interpretações, e isto vai mudar muita coisa, né, da maneira como nós interpretamos, como vemos as profecias. A primeira é a maneira figurada, ou alegórica, ou seja, quando eu interpreto a palavra de uma maneira não levando ao pé da letra aquilo que está sendo falado. E a segunda é efetivamente a interpretação literal, ou seja, se está escrito é isso que vai acontecer. Como eu falei, eu prefiro a segunda interpretação porque me parece que é a que fica mais próxima da interpretação daquilo que está sendo escrito. Então, se a palavra quis dizer aquilo, então é isso que eu devo esperar. Se há alguma alegoria, e há alegorias na palavra, ela mesma vai se explicar. Nós vamos com certeza falar sobre outras coisas nesse sentido, mas, enfim, nós vamos perceber aqui então que a pergunta que os discípulos fazem para Jesus, no versículo 3, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Em primeiro lugar, Jesus está falando para judeus, como nós dissemos no capítulo 23, ele vem falando ali do templo, prega para os escribas, para os fariseus, e no versículo 37, 38 e 39 do capítulo 23, se você voltar ali uma página, um capítulo, Jesus vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados
Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Essas palavras, elas são próprias para o povo de Israel. Quando o Senhor, Jesus diz aqui, teus filhos, né? Está falando de Jerusalém. No começo ali do texto ele vai dizer Jerusalém, Jerusalém, então fica muito claro que Jesus está falando ao povo de Israel. Vossa casa, diz respeito à casa de Davi, quis eu reunir os teus filhos, isso nunca foi falado para os gentios, não é? Mesmo porque a igreja aqui ainda não existia, somente em Atos 2 é que a igreja passa a de fato existir. Então, tudo que o Senhor Jesus Cristo vai falar, e os seus discípulos são judeus, ele está falando para judeus, explicando para as coisas que haveriam de acontecer para o povo de Israel. Tanto é que do versículo 1 e versículo 2, quando da profecia com relação à destruição do templo, ele não está falando para gentios, ele está falando exatamente para os judeus, que tinham no templo um sinal, um referencial de segurança, um referencial teológico, doutrinário, histórico, não é? De toda a herança que eles, referencial nacional, o templo dizia a respeito a tudo isso, ao seu Deus, né, a Jeová, e então o templo fala tudo sobre tudo isso. E para quem? Para os judeus. Os gentios não estavam preocupados com o templo, os gentios não tinham nenhum interesse em, se o templo se ficar de pé, beleza, se não ficar também está bom, né? Para os gentios não tem problema algum, mas para os judeus sim, isso é de uma importância enorme, né? Então, quando Jesus fala isso, ele está falando para os seus discípulos, para os judeus em especial. É claro que muitas dessas coisas, alguns podem inferir que esta profecia, todas essas perseguições, isso já se deu. Na verdade, alguns entendem assim, né, que essas profecias de Mateus 24, elas já aconteceram, elas já se deram. Outros entendem que essa profecia ela está acontecendo na história da igreja, no decorrer dos tempos, né? Nós já estamos na tribulação, essas tribulações nós estamos vivendo, mas isso nós precisamos aí entender de forma figurada determinadas coisas aqui, né? Agora, quando olhamos ou tomamos por base a ideia de que Jesus está falando para os judeus, de que Jesus está falando para os filhos de Israel, não tem como nós limitarmos isso a um tempo passado ou simplesmente às coisas que estão acontecendo hoje, porque para quem o Senhor está olhando hoje é para a igreja. O povo de Israel, como vai falar Paulo aos Romanos, eles estão como que deixados de lado para serem tratados num tempo futuro. Então é para a igreja, é para o povo de Israel que o Senhor está trabalhando aqui, orientando. Não que essas palavras não possam servir para nós hoje, né? Não que nós não possamos pegar princípios aqui e olhar, e nós vamos fazer isso, né? E olhar no sentido de tomarmos para nós orientações, claro, é a palavra do Senhor. Não, isso aqui eu não vou ler, Mateus 24 não vou ler mais, porque é para os judeus, então não me interessa. Claro que não, eu particularmente creio, já temos falado isso também, creio particularmente que Mateus capítulo 5 é para os judeus também, né? Ele é em primeiro lugar escrito para os judeus, já tenho falado isso, e sempre uso isso como para mim, um forte exemplo, né? Mateus 5, o Sermão do Monte ali. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A igreja não vai herdar terra nenhuma, irmãos. A igreja vai herdar os céus. Quem espera herdar uma terra é o povo de Israel. Então, Jesus, quando se levanta ali para pregar o sermão da montanha, o sermão do monte, ele está falando para os seus, para os judeus. Os judeus esperavam uma terra. A igreja não espera uma terra. Se você não trabalhar e comprar o seu 10 por 30 ali, você não vai ter terra, não. Entende? Agora, lá nos céus, Jesus vai prometer para a igreja, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
no céu há muitas moradas, não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E Paulo, lá em Tessalonicenses, vai falar sobre o arrebatamento, o momento em que a igreja haverá de herdar os céus, né? Enfim, é isso que nós esperamos. O povo de Israel é um povo terreno. Isso nós precisamos entender. O povo de Israel é um povo que espera a terra. Por isso que lutam por terra até hoje. Por isso que lutam por espaço até hoje. Né? Por isso essa guerra constante. Mas a igreja, a luta da igreja não é por terra, não é por propriedades aqui. Ainda que Deus possa nos abençoar em termos propriedades, não há nenhum problema nisso. Mas o nosso objetivo primeiro não é terra. Né? O nosso objetivo primeiro é os céus. Aguardamos os céus do Senhor, que o Senhor Jesus foi preparar para nós, porque a igreja é um povo espiritual, antes de mais nada. Né? Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros aqui. E esta diferença nós precisamos fazer. E se nós não fizermos, por exemplo, se nós olharmos lá para Mateus 5, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não, mas a terra que ele fala é os céus. Não, quando a Bíblia fala que vai herdar a terra, Jesus está dizendo que vai herdar terra, não vai herdar céu. Terra é terra. Se Jesus quisesse falar para a igreja que nós vamos herdar céu, ele falaria céu, não falaria terra. Não é? Então, nós temos muitos problemas de interpretação hoje, quando Jesus diz, por exemplo, que serão lançados no fogo, né? Aqueles que não obedecerem ao Senhor, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E alguns vão dizer, não, mas isso não é literal, isso é figurado. Se fosse para ser figurado, Jesus falaria, ok? Então, a coisa aqui é a seguinte, Jesus está dizendo de forma muito clara, lá no inferno, aonde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Então, eu creio que o que ele quis dizer é exatamente o que ele quis dizer. Né? Então, nós precisamos, na verdade, precisamos tomar uma posição, né? De que maneira eu vou interpretar a palavra. Se eu vou seguir interpretando ela de forma figurada, simbólica, né? Tudo bem, mas você vai para um caminho. Se você for interpretar de forma literal, você vai ter que ir para o outro caminho. Não tem como coadunar as duas coisas, né? E cada vez mais essas distinções elas vão se tornando mais evidentes e cada um vai para um lado. Agora, quando chegar lá nos céus, lá nós vamos ver, né? Quem está certo ou quem está errado. Né? E o importante, como nós temos falado, é exatamente isso, né? Aonde você está em Cristo, aonde eu estou em Cristo Jesus. Mas enfim, eu acho que vale para nós a reflexão sobre esse sermão, porque antes de mais nada tem também implicações para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Então, tendo falado Jesus para os seus discípulos, para o povo de Israel, pelo menos essa é a minha interpretação, nós temos duas perguntas aqui. No Monte das Oliveiras estava Jesus assentado, versículo 3, né? Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, lhe pediram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? Esta é uma pergunta que Jesus não responde aqui. Jesus vai responder só mais tarde, ou até mesmo em Lucas, fica mais claro isso. Agora, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Mas pastor, por que o senhor está fazendo essa divisão nessa pergunta? Eles fizeram uma pergunta só. Porque quando você lê todo o texto, se nós, por exemplo, quando sucederão estas coisas? Vamos ler lá em Lucas, capítulo 21, do 20 a 24. Lucas, capítulo 21. Esse aqui é um texto sinóptico, né? Ou seja, o mesmo que fala em Mateus, fala aqui também. Marcos também vai falar sobre isso. São as três epístolas que vão falar sobre esse sermão do Monte das Oliveiras aqui que o Senhor profere. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabia que está próxima a sua devastação. É Lucas 21, de 20 a 24. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém
Jerusalém será pisada por eles. Aqui Jesus está respondendo quando haverão de vir essas coisas. Jerusalém foi sitiada, de fato. Jerusalém foi pisada, como eu falei no início, há estatísticas de que pelo menos 1 milhão de judeus foram mortos naqueles dias, né? E realmente foi um momento muito terrível, foi um momento muito difícil para o judeu naquela época. Agora, quando você olha para Mateus, você vai perceber que essa primeira pergunta não é respondida efetivamente aqui. O que Jesus responde é, na verdade, a segunda pergunta deles: que sinal haverá da tua vinda? Jesus não diz quando. Então ele vai dizer, versículo 4, ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porque tudo isto é o princípio das dores. Aí no versículo 9, então, esse então tem o seu valor, que nós não vamos falar efetivamente agora, mas quando nós lemos, talvez nós possamos ser induzidos por uma orientação pré-estabelecida para nós, por uma educação que tivemos, por alguma direção a qual fomos conduzidos num determinado momento, mas se nós tomarmos esta palavra e lermos a palavra pela palavra, se você pensar num fato histórico em que o imperador Tito está dominando Jerusalém, você consegue perceber que esse texto realmente trata-se só de uma invasão regional ou localizada ou pontual? Eu não consigo. Me parece que aqui a ideia, percebam, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. O que isso tem a ver com a invasão do imperador romano sobre Israel, né? Ou seja, me parece que isto é algo maior, algo mais distante. Isto aconteceu 70 anos depois que Cristo veio. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmãos, isso não me parece algo apenas pontual, regional. Me parece algo numa dimensão global, universal. Não é? E quando você olha, por exemplo, para Apocalipse, eu não sei se o Paulo conseguiu ali baixar aquele slide. Paulo está ali? Conseguiu baixar aquele slide, Paulo? Obrigado. Nós vimos na semana passada, pode passar, é o último aí. É o último esse? Não tem mais nenhum? Foi? Não, aquele que estava baixado no e-mail. Não esse já estava salvo no computador, é o outro que estava baixado no e-mail. Só se eu baixei o errado também, que é possível, né? Mas se não tem um slide, vamos para Apocalipse capítulo 6. Foi o rapaz aquele da Microsoft, não, o Steve Jobs, né? Se você precisa de slide, é porque você não tem segurança no que você está falando, né? Ele abominava slides, né? Conseguiu aí? Vamos ler Apocalipse capítulo 6. Se aparecer ali, a gente usa ele depois. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Verso 3.
Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem, e saiu outro cavalo vermelho, ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem, então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança na mão, e ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O último, por favor. Mais um? Esse é o último? Então eu baixei errado. Alguma coisa não deu certo, alguma coisa errada não está certa. Tá bom, obrigado. Então pode fechar, Paulo, obrigado. O que está acontecendo aqui é o seguinte, irmãos. Percebam que há um paralelo entre Mateus 24 e Apocalipse, capítulo 6. Por exemplo, se olharmos aqui no versículo 5, versículo 2: Vinha então, e eis um cavalo branco, e eis o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é esse cavalo branco? Quem é esse cavaleiro, na verdade, né? Se nós olharmos para Apocalipse 19, verso 11, que diz ali, Apocalipse 19, 11: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E ali ele vai trazendo a descrição desse cavalo branco e do seu cavaleiro. Ah, achamos, muito obrigado. Agora não precisa mais. Não, brincadeira, deixa aí. Percebam que aqui, no versículo 2, há um cavalo branco e um cavaleiro. Esse cavaleiro tem um arco e ele saiu para vencer. E no capítulo 19 também tem um cavalo branco e o seu cavaleiro ali tem as suas características, chama-se Fiel e Verdadeiro. Muitos vão inferir que esse cavalo branco, ou esse cavaleiro do capítulo 6 é o Senhor Jesus. Porém não é. Porque esse é o primeiro selo e depois seguem-se outros selos, a abertura de outros selos. E qual é o paralelo que podemos fazer? Qual que é a primeira profecia que Jesus vai falar dos finais dos tempos, no versículo 5? Porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Muitos virão dizendo ser o Cristo e não são. Apocalipse 6 fala de um cavalo branco e o seu cavaleiro que virá para vencer. E no capítulo 19 fala também de um cavalo branco, só que aquele é fiel e verdadeiro. Capítulo 19. Aquele é Cristo. Este não é. Este é o anticristo. Porque nos finais dos tempos virão muitos falsos cristos e enganarão a muitos. Este primeiro selo fala, na verdade, da chegada do anticristo à terra para enganar, ou seja, um falso Cristo, onde muitos acreditarão ser ele o Cristo, quando de fato não é. A menos que Apocalipse também já tenha passado, a menos que Apocalipse também seja coisa do passado, mas me parece não fazer sentido quando nós olhamos para o Apocalipse como um todo e percebemos que há coisas que ainda não se deram e ainda vão acontecer. Até mesmo em Mateus 24, né, se você olhar, por exemplo, se olharmos no capítulo 24 de Mateus, versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Irmãos, isso não aconteceu ainda. Então são coisas que virão para o futuro. Se eu interpreto isso de forma literal, eu tenho que aceitar que essas coisas ainda não se deram. Essas coisas são eventos que se darão no futuro. Portanto, o paralelo que há entre Mateus 24, e julgando que são coisas que ainda vão acontecer para o povo de Israel, e Apocalipse 6,
entendendo que esse livro também é um livro de revelação para o futuro, nós vivemos aqui no primeiro versículo, ou seja, no primeiro selo, esse paralelo entre Mateus 24 e Apocalipse 6. E quando chegamos então no segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, o seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra. Quando que é tirada a paz da terra, senão com guerras? Versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Então nós temos o segundo selo sendo aberto em Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e 4. E aqui nós temos o paralelo em Mateus 24, quando fala efetivamente das guerras que se darão. E mais uma vez dizendo, as palavras do Senhor Jesus Cristo, não estou dizendo que não haviam guerras naqueles dias, e nem que em 70 depois de Cristo, ali, quando Tito invadiu Jerusalém, eles não viram como uma guerra, claro que sim, mas a linguagem aqui dá-nos a ideia de que é algo global, algo de fato universal. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, versículo 7, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. É algo global, geral. No terceiro selo, então, nós vamos ver, quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Versículo 6, e ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui fala de fome, fala do racionamento da alimentação, mostrando que haverá fomes. Não estou dizendo que também não houve fome quando da perseguição de Tito com relação ao povo de Israel. Mas como já temos falado, a linguagem aqui nos parece não algo apenas regional, pontual, mas nos dá a ideia de algo realmente maior. Porquanto se levantarão nação contra nação, versículo 7, Mateus 24, 7, e haverá o quê? Fomes e terremotos em vários lugares. Essas coisas estão se dando até hoje. E como nós vimos na semana passada, isso tem aumentado gradativamente, absurdamente. Volta aí, por favor, Paulo, aqueles slides ali, né? O anterior. Aumento de abalos sísmicos, tivemos, como falamos até, trouxemos o abalo que deu lá na Venezuela, mas o interessante é saber o número de abalos sísmicos que tem se dado a ocorrência, a incidência desses abalos na história, como tem aumentado de forma exponencial. Né? Então, isso vai gerar fome? Com certeza, aquelas pessoas, aquelas famílias, imagine alguém soterrado embaixo de toneladas de concreto ali uma semana. Eu não sei se já terminaram-se as buscas, mas até ontem eram 4.300 pessoas que tinham perdido a vida, né? Se não me falha a memória, não sei se terminaram as buscas ali, mas essa é a realidade. Ou seja, fome, a cidade vai sofrer. E quantas pessoas, quantas ocasiões, quantas ocorrências nesse sentido se dão na história da sociedade humana, quando dá fome, ou de crises humanitárias que se dão. Eu não sei, eu percebo um paralelo entre o que está acontecendo aqui em Mateus 24, o Senhor Jesus está proferindo, não como algo pontual, não como algo regional, mas como algo global, universal, e que se daria para o futuro. Agora, não há nenhum problema numa profecia, quando essa profecia se trata de algo presente, né, quando o profeta traz algo para o presente, quando, por exemplo, o nascimento do filho de Isaías. Lembra do filho de Isaías? Né? Ele teria um filho, seria chamado Emanuel, era o filho de Isaías, era real. Era algo que aconteceu ali naqueles dias. Isaías teve um filho, o profeta teve um filho e se chamou Emanuel. Porém, trata-se também de uma profecia futura a respeito de Cristo. Então, não há nenhum problema de nós pensarmos que Jesus poderia estar profetizando sobre alguns eventos, algumas questões que o povo de Israel ia sofrer, mas
que numa visão global, isso haveria de se dar também para toda a nação, para todas as nações, para toda a terra. Algo futuro que haveria de se dar numa expansão global. O que temos então? Nós temos aqui que, voltando ali para perdão, Apocalipse 6, só um momento, irmãos. Perdão, Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 13. Diz ali: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso é interessante nós pensarmos e olharmos para isso. A que se refere isso? Em Daniel, capítulo 9, nós não vamos ler todas as coisas, as questões aqui referentes a isto, mas quando Daniel teve a visão, e nós entendemos também sobre as 70 semanas de Daniel ali, versículo 27 vai dizer o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então está falando de alguém que virá, e ele está chamando aqui esse alguém de o assolador, né? Ele virá sobre a asa das abominações, virá o assolador, e quando ele virá, o que vai acontecer? Ele vai fazer firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, para cessar o sacrifício. Uma semana, nós entendemos que é 7 dias. Essa semana pode ser de dias, ou pode ser de anos, entendemos que é de anos. Portanto, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Apocalipse vai dizer tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Uma semana, mais 2 semanas, tempos, nem no plural, e mais metade de um tempo, 3 dias e meio, ou 3 anos e meio. Por que estamos falando isso? Porque se nós olharmos para Mateus 24, a partir do versículo 4, no versículo 5, quando o Senhor Jesus começa a proferir os sinais que antecederiam a sua volta, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, agora aqui ele para, até o versículo 8 ele para. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Versículo 9, então, que nós não vamos falar hoje, não vai dar tempo, né? Até porque nós não lemos no início, mas enfim. Aí no versículo 9 ele começa com um então. Sereis atribulados. Opa, peraí, existe uma divisão aqui.
Do versículo 5 ao 8, há profecias que tratam de tempos futuros. E ele para, o Senhor Jesus Cristo para, e ele diz, porém, tudo isto é o princípio das dores. Uma parte passou, mas é só o princípio. Então, versículo 9, aí ele continua a profecia. Ele continua relatando os sinais. O que nós entendemos com isso? Do versículo 5 ao versículo 8, é a primeira metade da semana, que Deus planejou, que Deus estabeleceu para juízo com relação ao povo de Israel, por ter negado a Cristo, por ter rejeitado o seu Filho Jesus. Do versículo 9 para frente, então virá o assolador, ele vai fazer aliança com muitos, por uma semana, mas na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício, e aí haverá de perseguir o povo judeu com muito maior intensidade. É a segunda semana, trataremos disso na semana que vem. Mas para hoje, o que fica, irmãos? Qual é a primeira profecia de Jesus? Versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Antes disso, tem um slide aqui, não tem mais? O último lá, por favor. Esse paralelo, que eu queria mostrar, o último. O paralelismo entre Mateus 24, falsos cristos e engano, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro selo, cavalo branco, cavaleiro que sai vencendo e para vencer. Ambos anunciam a multiplicação do engano espiritual. Guerras e conflitos. Ouvireis de guerras e de rumores de guerras, nação contra reino, reino contra reino. Nação contra nação, reino contra reino. Segundo selo, cavalo vermelho que tira a paz da terra e promove a guerra. Ambos descrevem conflitos generalizados. Fomes e escassez, e haverá fomes, versículo 7 de Mateus. Apocalipse 6, cavalo preto com balança, indicando escassez e os preços altos dos alimentos. Ambos falam de crises econômicas e fome. Morte e peste e terremotos em vários lugares. Cavalo amarelo, pálido, trazendo morte, espada, fome, peste e feras. Ambos anunciam mortandade em larga escala. Esse é o paralelo, que a gente falou, que nós conversamos, mas assim fica um pouco mais claro. Mas percebam que a primeira das profecias é exatamente os falsos cristos. E quando falamos de falsos cristos, muitas pessoas, muitos homens se levantam hoje dizendo que são cristos, que são filhos de Deus, que é o próprio Cristo reencarnado. Isso tem acontecido, nós vimos também o slide ali que mostra o aumento dessas ocorrências aí. Mas percebam que não é exatamente alguém que se levanta dizendo ser Jesus, mas o que está falando ali é a multiplicação do engano espiritual. Muitas pessoas vão dizer, olha, eu tenho a palavra certa, eu tenho a doutrina correta. Tudo que a igreja viveu até hoje foi tudo uma coisa muito caótica. A igreja ensinou muitas coisas erradas e não podemos negar que em alguns momentos nós realmente erramos. Mas essas tradições da igreja, essas tradições que a igreja tem pregado, vamos deixar de lado. Nós precisamos renovar a nossa mente. A palavra de Deus é a palavra de Deus, mas olha, nós precisamos ler com cuidado, porque ela não se aplica mais para os nossos dias. Nós precisamos interpretá-la à luz do contexto no qual nós vivemos. Precisamos ver o homem de forma diferente. Precisamos ver o ser humano de maneira... Isso, irmãos, tem aumentado numa escala tremenda. Quantas igrejas deixaram de ser igrejas e tão somente estão se tornando empresas? Precisamos fazer negócios, precisamos crescer, aumentar o nosso capital. Sempre falamos, não significa que nós, como igreja, não possamos ter uma reserva no caixa, não é isso que nós estamos dizendo. Mas não é essa a nossa preocupação maior, porque nós não dependemos de um caixa gordo, nós dependemos de Deus. Deus é aquele que vai nos sustentar. Deus é aquele que vai dar todas as condições para nós fazermos o que precisamos fazer, não o que nós queremos fazer. Tudo o que nós queremos fazer é uma coisa, agora, aquilo que precisamos fazer, que é Deus quem quer fazer, por exemplo, imaginemos que nós queremos um templo maior, queremos agora um templo que vá até lá ao final, com 2 andares, pedras de mármore, queremos, precisamos, para quê? Esse aqui não supre? Esse aqui não está bom? Precisamos zelar pelo que temos. Precisamos zelar, mas não significa que nós precisamos
ter realmente coisas suntuosas para trazer pessoas para cá, ou para fazer com que as pessoas se sintam bem aqui. O que vai fazer com que as pessoas se sintam bem aqui, na verdade, é a própria pessoa do Espírito Santo. Que, na verdade, nós, como igreja, muitas vezes estamos preocupados em fazer com que pessoas se sintam bem em nosso meio, que não é verdade. As pessoas têm que se sentir incomodadas no nosso meio, pela santidade que eles veem em nós, pela busca pela justiça, pela busca pela verdade. Não que nós sejamos perfeitos ou santos, na sua inteireza, no sentido de sem pecado, claro que não. Qualquer pessoa que conviver conosco, uma semana vai ver que nós somos errados também, nós temos falhas também. Nós falamos coisas que não deveríamos ter falado, nós agimos de forma incorreta. Nós somos seres humanos, e talvez o maior erro do cristão é esse, achar que ele vai chegar e tem que ser perfeito. Não, você não é perfeito, eu não sou, nós não somos. Nós falamos coisas que não deveríamos falar, nós erramos, nós fazemos coisas que não deveríamos fazer, porque somos seres humanos. Mas a grande diferença entre nós cristãos é que nós vemos que estamos errados, percebemos o nosso erro e nossa falha. E muitas vezes pedimos perdão aos nossos colegas de trabalho, à família. Mas isso, irmãos, as pessoas, o mundo precisa chegar na igreja e sentir-se incomodada, no sentido de perceber o seu pecado entre nós, que estamos aqui para louvar, adorar e exaltar o nosso Deus. E perceber que fazemos isso com prazer. Chegamos aqui com prazer para louvar, adorar o nosso Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo diz que muitos anticristos virão, eu li no texto, no início, né? 1 Timóteo 4, de 1 a 12. 1 Timóteo 4, de 1 a 12. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. E aí Paulo vai falando de várias coisas que vão se dar nos finais dos tempos, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Ou seja, nós temos na nossa mão, irmãos, a palavra do Senhor que diz que nos finais dos tempos, uma das características vai ser a apostasia da fé, o afastamento da fé verdadeira, como Judas vai dizer, aquela fé que um dia foi entregue aos santos. Ao invés de nos aproximarmos dela, de nos apegarmos mais a ela, nós vamos perceber a igreja se afastando desta fé, se afastando das doutrinas, podemos dizer das tradições que foram deixadas, né? Quando falamos de tradições, entendamos, não são usos e costumes, mas as tradições bíblicas da palavra do Senhor mesmo para a igreja, o entendimento daquilo que devemos ser e fazer. Mas a cada dia que passa, nós vamos percebendo cada dia mais. Eu estava na escola esses dias, uma aluna, professor, o senhor viu lá que tem uma igreja que cobra não sei quanto para batizar os membros aí, cobra uma grana aí, né? E tinha centenas de pessoas para batizar. Eu falei, quando o pastor não cobra, ninguém quer batizar, né? É interessante. Mas estão fazendo da igreja um negócio. Por quê? Você tem que pagar para poder ter a camisa da igreja para você poder batizar com a camisa da igreja. Mas se não for com a camisa da igreja, não serve que aquela roupa que eu tenho, não serve? Não é? Isso virou negócio. Agora vai conversar com eles vão achar que é normal. Não, eles vão ter um monte de desculpa. Mas quando você olha para isso, você vê que é uma empresa, não é uma igreja. Não está se pregando o evangelho. Venha como está. Você não precisa de marquinha, de camisetinha. A gente pode fazer uma camisa, né? Camiseta da igreja Batista da Graça. Por que não? Não há problema nisso. E vendermos para, quem sabe, arrecadar alguns fundos. Por que não? Também não há problema nenhum nisso. Mas quando se fala de batismo, irmãos, estamos falando de coisa séria. Estamos dizendo que alguém deixou o mundo, que alguém morreu para o mundo e ressuscitou para viver em novidade de vida. É o testemunho que ele está dando. Isso não tem nada a ver com camisa, com camisetinha. Se a igreja puder dar, todo batizando, nós vai receber uma camisa da igreja. Amém, beleza. Mas para que cobrar? E se não tiver, não batiza. Mas peraí, como é que funciona isso? É promovendo a marca da igreja, é só isso. Isso é empresa. Isso é marketing. Isso chama-se empresa.
mentalidade empresarial. A igreja é outra coisa, a igreja é outro universo. A igreja depende de Deus, de maneira simples, de maneira singela. A igreja precisa pregar o Evangelho, para que pessoas entendam esse Evangelho e possam se converter a Cristo, tão somente a Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Mas muitos enganadores sairão e irão promover ideias, doutrinas que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo. E hoje, se nós pararmos, pesquisarmos, nós vamos ver muitas coisas referentes a isso. A palavra do Senhor é clara com relação às coisas que haverão de vir, mas ela também é clara com as coisas que já estão acontecendo. E precisamos preparar os nossos corações para nunca desviarmos-nos das verdades que um dia o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para nós. Nós vamos celebrar a ceia agora. A ceia fala do corpo e do sangue de Cristo. Isso é sério. Isso é algo profundo. Precisamos olhar para isso e perceber como estamos. Talvez, quantas igrejas estão fazendo isso de forma tão, como posso dizer, distante da verdade. Não estou aqui julgando este ou aquilo, mas eu ouvi esta certa vez também, alguns alunos falaram, professor, perguntei, né, qual igreja você vai? Eu vou na igreja aí. Qual igreja? Não quis falar o nome. Eu falei, mas fala aí, não sabe o nome da igreja? É que chamam da igreja do diabo, pastor. Como assim? Não, eles chamam lá da igreja do diabo. Mas como? Por quê? Não, porque lá vai um povo, o pessoal fica se pegando no banheiro. Como assim? Não, vai homossexual lá na frente, mas ninguém fala, não, eles chamam de igreja do diabo porque todo mundo faz o que quer e não dá nada, e ninguém faz nada. Não sou eu que falei, são os alunos, eles que falam, da visão que a sociedade tem com relação. E eu vou dizer, tá? Igreja de renome na cidade, tá? Igreja de renome na cidade. Eu perguntei, mas ninguém faz nada, todo mundo sabe, né? Os jovens vão lá só para se pegar no banheiro lá e está tudo certo. Irmãos, quando nós chegamos para o culto a Deus, isso é sério. Estamos adorando o nosso Deus. Isso não é brincadeira. Isso é uma tradição bíblica, é um critério bíblico. Isso aí é um momento que chegamos para a adoração a Deus. Preparemos os nossos pés para entrarmos na casa de Deus. Quando estamos, não é o templo, nunca nos cansamos de falar isso, não é o espaço em si, mas é o que isso significa. Muitos cristos, muitas doutrinas vão vir para quebrar o valor, a pureza disto. Isto é sério, somos pecadores, somos. Mas o momento da adoração a Deus, seja no seu particular ali, ou seja aqui em reunião, isso é sério. E precisamos manter isto. Isto não é brincadeira. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, nosso Deus e Pai. Abençoe-nos, ó Pai, nesses dias difíceis que vivemos. Difíceis não pela perseguição física ou pela crise financeira, pelo menos até o presente momento. Mas sim, ó Deus, difícil, porque sabemos que quantas vezes somos ludibriados, seduzidos por falsas ideias que não provêm da Tua Palavra. Mas sabemos que a Tua Palavra nos ensina que muitos virão com prodígios, sinais de mentiras para iludir aqueles que porventura se deixarem serem ludibriados, ó Deus, por tais ideias. Perdoa-nos, ó Pai, quantas vezes pensamos em oscilar a nossa fé, ou permitimos que a nossa fé oscilasse, mas reveste-nos, ó Pai, com Teu Santo Espírito de graça, poder, de força, para permanecermos, ó Pai, sempre constantes na Tua obra. Abençoe a Deus esse tempo que vamos tomar agora a ceia, celebrando a morte e ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, e que assim, ó Pai, possamos caminhar constantemente para a Tua honra e glória. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 11. Todos nós já conhecemos o procedimento. Vamos ler aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11,